Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tudo rosa por aí? Aqui tá tudo rosa e branco hoje. Além desse jardim, dessas árvores, desse bosque super colorido. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre as terapias complementares. Não sei se você sabe, mas as terapias complementares integrativas são 29 e muitas delas, ou todas elas, já podem ser, você já pode acessar, já pode fazer alguma delas pelo SUS. Eu sei, não é tarefa fácil achar terapeutas e essas terapias no SUS, mas sim, elas existem, você pode encontrar. Talvez seja um pouquinho mais difícil, dependendo da cidade onde você está, mas a gente vai falar de algumas delas. A auriculoterapia, por exemplo, as constelações familiares, a aromaterapia. Só para falar dessas três, já estão no SUS e talvez seja um pouquinho mais fácil de você achar, especialmente a auriculoterapia e a cromoterapia, por exemplo. Para falar sobre isso hoje, aqui comigo no estúdio está a Cat Soares. Tudo bem, Cat? Bem-vinda. Sempre é um prazer estar aqui. Sempre um prazer te receber, muito aprendizado, muita troca. Muito. E lá, de tão distante, mas não tão distante aqui, a Clara Quinto. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Ivi? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. O prazer é nosso, até porque você vai falar de uma área das terapias complementares que muita gente desconhece, né? Porque falar de aromaterapia, as pessoas até conseguem, ainda que elas desconheçam, elas conseguem imaginar, bom, aroma igual a cheiro, então a gente vai trabalhar com alguma coisa que se relacione aos cheiros e que nos deixe emocionalmente mais tranquilos. E aí as pessoas logo lembram da lavanda, né? E vão lembrando de algumas outras coisas até chegarem nos óleos essenciais e no uso desses óleos. Cromoterapia, ora, cromoterapia, cromo é cor, logo é o uso das cores para um benefício na saúde, né? As pessoas até conseguem fazer umas associações. Já falar de radiestesia parece até um palavrão, né? Parece um palavrão. Então, assim, para você que está acostumadíssima, você vai dar uma aula para gente hoje e aí a gente vai aproveitar, tirar todas as dúvidas. Acho que vai ser bacana, né? Então, eu vou começar Legal. com você e falando primeiro sobre as práticas integrativas em saúde, né? Porque a gente vive no Brasil e é muito comum as pessoas recorrerem à medicina que no Brasil é chamada de tradicional, mas que na verdade nem é tradicional, porque a medicina tradicional é a oriental Sim. e não a ocidental. Mas tradicionalmente no Brasil as pessoas recorrem aos médicos, aos remédios alopatas, e aí ficam lá, vão nas farmácias, que aliás tem uma em cada esquina, Sim. às vezes uma ao lado da outra, três ou quatro, né? E aí a indústria farmacêutica ganha muito com o adoecimento das pessoas e aí que vão recorrer a essa medicina tradicional. E aqui a nossa proposta é falar das alternativas e do que é mais próximo ao natural. Enfim, então eu queria começar por aí. Como você faz? Você usa bastante a medicina alternativa, que no Brasil se chama de alternativa. Como é? Eu gosto de chamar de complementar, né? Porque alternativa é alternativa a algo. Sim. E as terapias integrativas e complementares, elas não precisam ser alternativa à medicina alopática. Ela pode ser complementar, justamente para trazer essa qualidade de vida, para trazer a prevenção, né, de uma doença. Então, é promoção de saúde, né? Eu sou naturóloga, né, Ivi? Você Isso. sabe, eu fiz faculdade de naturologia, é uma faculdade de 4 anos e meio,
Eu me formei em 2008 e na naturologia, a gente tem toda a base da área da saúde para entender e conhecer o ser humano. E depois a gente entra com as práticas, né, integrativas e complementares. Então, a minha visão de naturóloga é que o ser humano é um ser complexo, é um ser biopsicossocial e espiritual, e que é importante trabalhar ele nessa complexidade para ter ali um resultado efetivo, né, na sua qualidade de vida, né? Bio, por quê? Porque a gente é físico, né? Tem células aqui funcionando, tem toda uma bioquímica. Psíquico, porque ele né, tem a parte mental, emocional, social, porque a gente somos seres sociáveis, né? E a gente é importante essa relação social para a gente e tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, essa parte social. E se é espiritual, porque nós temos o nosso, né, lado energético e vibracional, que é onde entra a radiestesia radiônica. Então, Ivi, no meu trabalho, eu foco nessas áreas todas, né, na promoção de saúde. Não foco na doença, eu foco na promoção de saúde, na prevenção. Atualmente, eu tô mais, voltada para a área emocional, que foi a área que eu me especializei. Então, até a gente se conheceu, né, no curso da terapia emocional e depois disso e de questões que aconteceram comigo, que foram me encaminhando para isso, eu realmente foquei na parte emocional. Então eu utilizo a radiestesia radiônica como um complemento, né, da terapia. Uhum. Então, a terapia que eu nomeei hoje como terapia transformacional, é a que eu utilizo. E é engraçado, porque as pessoas, é o que você falou assim, como que eu utilizo, né? As pessoas elas me buscam para tratar as questões emocionais. Acho que quando a gente se coloca a serviço, né? E vem, né? Vem o que tem que vir, né? Vem as pessoas que precisam vir. Então, na terapia transformacional, eu uso a radiestesia radiônica para trabalhar essa parte energética, né. Então, posso falar um pouquinho sobre ela já? Pode. Só quero, antes de você falar sobre isso, falar um pouquinho aqui com a Cat, porque a Cat trabalha com yoga, com Ai, que delícia. respiração, que por si só também faz isso, né? Exatamente. De mexer energeticamente com a gente. Mas aí a ferramenta utilizada é o próprio corpo da pessoa, né? Sim, a nossa ferramenta principal é a nossa respiração, né? A partir dos exercícios respiratórios, você consegue controlar as suas emoções. Então, para nós, existem duas bases, que são as técnicas, né? Mais o fortalecimento dos valores, né? Não existe yoga sem que você embase os valores primeiros. Então, são os nossos yamas e niyamas, que são essas base, você fortalecendo os seus valores, você consegue, através de exercícios respiratórios e das técnicas corporais, trabalhar toda a sua parte energética e ter muito mais qualidade de vida. É legal isso, né? E aí, Clara, a gente se conheceu lá no curso de formação para Master Terapeutas Emocionais, então, todas nós trabalhamos com a emoção, com Sim. essa transformação dos seres humanos como seres completos e não compartimentados, como a medicina ocidental vê, né? Então, eles muitas vezes esses profissionais não enxergam a emoção que tem por trás de uma dor, e aqui a gente vai justamente atrás dessa emoção para poder balancear, para poder curar. E aí o meu foco é nas emoções e partindo da criança. Então, como eu tenho essa experiência com trabalhar com criança há 29 anos,
Eu sempre vou atrás da criança e as crianças é que chegam, as crianças, os casais, os relacionamentos, né? E isso é muito legal porque você consegue trabalhar com a família. Incrível isso. E é bacana porque chega um Sim. e você trabalha o O todo, todo. você vê todo o sistema. E aí, depois de ter feito a inteligência emocional, eu fui parar nas constelações, no sistema mesmo. Então, isso é também uma coisa que você abre um campo, você vê as coisas todas nessa rede, né? Que é o que a gente é o que a gente é. A gente faz parte de uma rede. Exatamente. E dentro do The Rose, né, dentro da nossa filosofia, não existe você ter qualidade de vida, você ter mudança sem a mudança comportamental. Então, é necessário que você mude os comportamentos para que você realmente alcance aquilo que você deseja. Porque não vai adiantar você comprar um óleo, achar que o óleo vai fazer um milagre Sozinho. sozinho. Então, é isso. Exato. Então, nós trabalhamos a mudança comportamental para que a pessoa tenha realmente base para ter uma qualidade de vida e uma mudança realmente na epigenética dela, né? Uma mudança na, no, No no todo, né? todo. Muito legal isso. Agora fala aí, Clara. É Você assim, sabe que essa pode falar. questão da mudança comportamental, desculpa te interromper, Ive, Não, lá na terapia emocional, a gente aprendeu, né, ali um olhar que a gente tem para essa questão de como mudar, né, o hábito emocional. E aí, além da comportamental, a gente tem que olhar também para a mudança do pensamento, né, a mudança da comunicação, e a mudança do comportamento. Quando a gente muda esses 3 fatores na pessoa, na gente, né, e na pessoa que a gente está tratando, a gente não, a gente dá as ferramentas, a gente mostra o caminho e a pessoa vai lá e muda a comunicação, a forma de pensar, né, e o comportamento. Ela percebe que ela tem controle desses fatores. A vida muda. Né, a vida muda, porque muda a frequência dela, muda as crenças dela e muda o controle da emoção, né, ela consegue gerenciar melhor suas emoções diante de situações desafiadoras. Então é muito interessante essa mudança interna, né, eu costumo dizer para os pacientes que é uma faxina interna que a gente está fazendo, né, uma reestruturação. e é mesmo. Agora fala sobre a radiestesia e a radiônica, porque só pelo nome me remete a coisas da física, né? E da Porque tem física tudo a ver. quântica. É, na verdade ela tá mais ligada, é tudo, né, física quântica é tudo, mas assim, ela tá muito ligada aquela geometria, você já deve ter ouvido falar, Kate também, geometria sagrada, né, então, Uhum. por quê? A radiestesia e a radiônica é uma ciência já milenar, né, é utilizada, assim, desde os egípcios. Então, por exemplo, as pirâmides, elas têm ali uma forma específica, calculada, e que tem muita relação com emissão e captação energética ali, né. Por isso que, era onde os faraós eram, colocados após a morte. Então, tem todo um processo ligado à forma, à geometria. E aí ela é uma ciência milenar. E por que que é uma ciência milenar? Porque se usa desde essa época e há, né, muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás, já se utilizava, por exemplo, a radiestesia para pesquisa de água no solo, né, para encontrar regiões onde tem uma energia telúrica, que é uma energia, de certa forma, negativa para os ambientes, para um lar, né, uma casa. Mas principalmente ali atrás, lá né, nos nossos antepassados, ela era usada, a radiestesia, para procurar, água no solo.
E o que que é, né, a radiestesia radiônica? A radiestesia até trouxe aqui algumas ferramentas para mostrar. Esse aqui é um pêndulo, tá? Esse é um pêndulo de madeira, mas a gente tem pêndulos de cristal, a gente tem pêndulos de metal, hoje em dia até de orgonites, para quem não conhece, que são aquelas resinas com, ferro, com pedras dentro. E ele é a ferramenta da radiestesia, porque a radiestesia é uma pesquisa. Então, através da radiestesia, a gente faz uma pesquisa do campo energético, da vibração que aquela pessoa, animal ou local está emitindo, ou até material, né, um objeto. Então, através da radiestesia, a gente consegue identificar qual é a frequência. Se essa frequência ela está positiva, se ela está negativa, se ela está hiper, né, tônica, hipotônica, identificar onde tem problema num lar, numa casa. Então, ela. E também, né, eu vou te falar uma coisa minha agora, eu vou contar para vocês uma coisa minha. A radiestesia radiônica eu me especializei agora, né? Mas assim, agora adulta. Mas eu aprendi a usar com a minha avó. É, porque a minha avó, quando eu era pequenininha, criança, ela pegava a aliança dela ou uma agulha e pendurava numa linha. E aí ela falava assim: "Vamos lá que eu quero ver o que que eu vou comer hoje, o que que é bom para o meu corpo comer hoje". E aí ela ia em cima das panelas e ela media. Então ela colocava o pêndulo lá e como que a gente mede assim com porque a gente pode fazer perguntas para o pêndulo, que é o que ela me ensinou naquela época, né. Então o pêndulo você, cria uma conexão com ele e você determina qual é o sim e qual é o não. Se o sim é girando para o lado direito, né, o horário, e o não, o esquerdo, anti-horário, Ou e para aí você frente e para determina. trás, né? Para frente e para trás, exatamente. Olha que interessante. Então, a minha avó ia lá em cima da panela e falava: "Eu devo comer arroz hoje?". E aí o pêndulo dizia se ela devia ou não, de acordo com o que ela precisava naquele dia. Uhum. "Ah, tô com dúvida de que cor eu vou usar de roupa. Devo usar vermelho? Devo usar rosa?". Então eu aprendi com a minha avó. "Clara, você tá", ela falava para mim assim: "Você tá com dúvida do que fazer? Pergunta para o pêndulo, vai lá e faz um pêndulo com o seu anel e pergunta: 'Eu devo fazer isso?'". Então eu conheci lá na minha infância. E Você aí me fez lembrar de uma coisa, eu preciso te interromper para falar isso. Quando eu fala, fiz o claro. curso de barras de Axis para ser facilitadora de Axis, a gente também usa o pêndulo, né? E a pessoa que me ensinou, ela não só me ensinou a usar esse pêndulo de madeira, de metal ou de cristal, e eu tinha um de cristal que energeticamente ficou tão pesado para ele em determinado momento que ele espatifou inteirinho. Eles fazem isso. Isso acontece, né? Dependendo da energia. Mas ela me ensinou também a usar o próprio corpo como pêndulo. Você pode usar o seu Sim, dedo como pêndulo ou o Olha que seu próprio interessante. corpo. sim. Basta você ensinar para o seu corpo, você mentalizar naquele momento que o sim vai ser para a direita, por exemplo, ou para frente, o não vai ser para trás ou para a esquerda, ou do jeito que você quiser imaginar. Ou se a cabeça ficar pesada é não, se a cabeça ficar leve é sim. Você pode Exatamente. inventar a sua própria maneira de ter o seu corpo como pêndulo. Para isso, você ensina algumas coisas. Então, por exemplo, meu nome é Ive. Sim, meu nome é Ive. Então, o meu corpo vai responder para sim, por exemplo, ir para frente. Meu nome é Clara. Não, meu nome não é Clara. Então, automaticamente, Ele meu responde corpo não. responde não. Eu Sim, gosto de comer frutas. Automaticamente, ele vai dizer sim. Olha que E aí, você interessante. vai educando o seu corpo, por quê? Pode ser que você esteja na rua, que você esteja com dúvida e você queira é. perguntar. E aí E você não tem o usa pêndulo.
o que você tem a qualquer momento do Exato. dia ou da noite, que é o seu próprio E aí você corpo. vai usar o seu próprio corpo como instrumento. Como instrumento. Então, isso é Exato. muito Que legal bacana. também. Você A minha usar o avó também me corpo, né? ensinou o Oring Test, não sei se você conhece, que você faz assim, né? E aí você pede, você coloca toda a sua força ali e você pede, e isso é muito parecido com o que você está falando, só que você não precisa ensinar e determinar nada. Você vai usar a força do corpo, né? A energia que está fluindo ali. Então você fecha um circuito fazendo isso. Isso. Uhum. E aí você pede para alguém abrir, tentar abrir. Então, se você fala assim, ó, é para eu comer arroz hoje? E aí a pessoa, você põe a outra mão, para fechar esse circuito no arroz. E você pede para alguém abrir, tentar abrir assim, com os dois dedos, com as duas mãos, esse circuito. Se abrir, é porque não é para comer. Ele abre o circuito, o seu corpo está te dizendo, não quero isso. Se você não abrir, é porque é para você comer, porque o seu corpo está te dizendo, eu preciso disto. Então é muito interessante, né? A inteligência inata que tem no nosso corpo. E aí, voltando para o pêndulo, ele capta justamente isso, né? Essa frequência, esse campo energético que está em volta da gente. Então, através do pêndulo, com a radiestesia, e na radiestesia a gente tem outras ferramentas, não é só o pêndulo, tá? A gente tem outras ferramentas de pesquisa energética para poder. Tem o Dual Road, que é uma ferramenta que abre e fecha para ver o campo energético da pessoa. Tem várias. O pêndulo é o mais Anteninha, básico. né? Acho que eu já Parece vi uma esses. antena. Sim. Eu já vi É, também. que Fiquei com ele ela na mão cruza um tempão, imaginando como usar. Se ele cruza, é muito simples. Você pega das duas e vai em sentido a pessoa ou a coisa que você quer pesquisar. Porque é isso, não pesquisa, tudo tem energia, né? Tudo, Sim. tudo. Então você vai até e aí se cruza aquelas varetas é porque tá bloqueado, a energia não tá fluindo, tá ruim, a energia ele tá pesada. Se abre é porque o campo energético está bom, está fluido, está aberto, né? Então é muito interessante. E aí, através do pêndulo, a gente faz pesquisas. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Eu tenho uma placa de pesquisa que eu utilizo, né, nos atendimentos. Então, aqui são biômetros, né, que a gente vai fazendo a leitura. Parece Aqui é o velocímetro, né? então, aqui é o de Hawkins, né? A escala de Hawkins, que tem as emoções e as cores e a frequência em hertz, né? Aqui dos chakras. Então, aqui a gente tem o biômetro de Bovinsky em Armstrongs. Então, a gente com o pêndulo pode ser feito à distância, porque a gente cria um testemunho dessa pessoa com o nome e data de nascimento dela e aí a gente coloca ali nesse gráfico e através do pêndulo, né? E aquela energia está ali com o nome, né, da pessoa, está ali com o nome e data de nascimento, a gente faz a pesquisa. E aí entra a radiônica. Então, através da radiestesia, Só a gente uma pesquisa. coisa antes. Sim. Além do nome e da data de nascimento, se você quiser e tiver, você pode usar uma foto, né? Da pessoa. Pode, é incrível, com foto, com. E aí tem também, tem três tipos de testemunhos que a gente fala, né? Que é o testemunho lexical, que é o nome, data de nascimento, endereço, por exemplo. Se for de uma empresa, CNPJ, nome fantasia, todos os dados da empresa. Se tiver a foto da pessoa, a gente pode colocar a foto da pessoa, que é o testemunho por foto, e tem o testemunho que a gente chama de testemunho natural, que é o quê? Fio de cabelo e unha, pedaço de unha, também é possível. Então, eu, às vezes, né, quando assim, o paciente já é de um tempo, que não vai achar isso estranho, porque as pessoas acham estranho, né? Eu peço, me traga uma unha sua quando você for cortar, para eu utilizar aqui nos seus gráficos, né? Quando eu for ativar os gráficos para esse paciente, né? Me dá um fio de cabelo. Por quê? Porque ali tem toda a nossa energia, né? Por mais que seja ali, digamos, uma célula morta, contém o nosso campo energético. Então, existem essas formas da gente utilizar para fazer a pesquisa e também para usar nos gráficos que é a radiônica.
Que é a radiônica? É a forma de equilibrar, de harmonizar a frequência energética dessa pessoa através dos gráficos, né? Que gráficos? Tem muitos, né? Eu tenho uma pasta com mais de 100 gráficos, que eu imprimo em folha mais grossinha, né? Porque é importante ter essa massa, esse gráfico ele tem que ter uma massa, mas não pode ser uma folha fina. Preto, tem que ter essa distinção do fundo para o desenho, para que seja bem distinto e perfeito o desenho. Por quê? Porque a energia que vai ser emitida é a energia de forma. E ali naquele gráfico eu coloco o testemunho dessa pessoa, que aí entra a foto, a unha, o cabelo ou o testemunho escrito e uma pedra em cima para, de certa forma, aumentar a emissão energética deste gráfico, né? Então, tem gráfico para tudo que você pode E imaginar, ele né? A tem um gente tem tamanho também, né? Tem um tamanho tem o certo. tamanho certo. No mínimo 15 por 15, né? E depende se for um gráfico para casa, para harmonização de ambientes, pode chegar até a 45 por 30, né? 30 por 30. Ele tem que ter realmente um tamanho certo. E ele tem que estar com a impressão perfeita, porque o que importa ali é justamente o desenho, os símbolos que estão ali, né? E ele utiliza, você falar para mim, mas que tipo de símbolos? São diversos e tem vários pesquisadores de muitos anos atrás que começaram a criar então esses gráficos, né? E é muito interessante que tem até um gráfico assim que foi criado lá na Ilha de Páscoa pelos aqueles que fizeram os moais, né? Então, assim, tem gráficos que foram criados por comunidades, por eh, regiões do planeta para determinadas questões. Tem 2 autores, né, chamam dois porque são irmãos Cervantes, que eles têm livros de radiestesia e radiônicas, e eles desenvolveram diversos gráficos. Então eu uso muitos desses gráficos que eles utilizam. E aí, além dos gráficos que a gente utiliza para harmonizar, tem as mesas, né? Que até você conhece que eu divulgo bastante. Então, tem mesas radiônicas, onde a gente utiliza esses gráficos para fazer um trabalho energético mais profundo. Tem as mandalas radiônicas, que é um conjunto de gráficos ali. Estou com uma aqui do lado, ó. Então, por exemplo, essa daqui, cadê? Essa daqui é uma mandala radiônica, tá? Essa eu imprimi numa lona. Ela é flexível, né? Então, esse grande. Por que, que ela é chamada de mandala? Porque ela está dentro de um grande gráfico, vários outros gráficos que trabalham em conjunto quando eu coloco aqui os testemunhos. Os testemunhos são colocados dentro de cada um desses gráficos, né? Então, por exemplo, esse daqui é muito conhecido. Vocês já viram? Esse aqui é o gráfico escape, ou André Phillips. Ele é para neutralizar energias nocivas. A gente utiliza em celular, em computador, para essa emissão da energia dos aparelhos eletrônicos, né? Então, essa aqui é a mandala da virada. Ela promove uma virada energética na vida da pessoa. E eu posso fazer com o foco que eu quiser. Então, eu trabalho muito o quê? Como que eu utilizo a radiestesia radiônica no meu trabalho? Quando a gente está na terapia, tem certo momento, vocês vão me entender, né? É que assim, tem certo ponto da terapia que você não vai, né? A pessoa não passa daquilo. Não passa, não passa. Por quê? Porque não está muitas vezes no controle dela, né? Tá mais além, tá no vibracional, tá no energético, tá no campo energético dessa pessoa, emaranhados energéticos que a gente vai acumulando ao longo da vida e da nossa história ancestral até. Você que trabalha com, né, a sistêmica. Então, com a radiestesia radiônica, eu identifico essas questões e aí vou lá e harmonizo. Então, dá para harmonizar questões familiares, questões específicas que a pessoa não estava conseguindo, né, olhar e transformar e digerir aquilo dentro dela, ressignificar.
trabalho lares. Então, quando você percebe que a questão está na casa, você vai lá e dá para a pessoa um gráfico para ela colocar naquele ambiente, ou trabalha daqui, né, isso. Então, assim, é uma ferramenta que para mim apareceu e foi incrível, porque eu consegui, levar os meus pacientes além, né, nessa transformação interna deles. Isso é legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar sobre tudo isso. Vocês viram que eu fiquei calada, gente, coisa que raramente acontece. A gente volta daqui a pouquinho. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E aí, a gente volta, aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre tudo isso, porque eu fiquei calada e a Rete também. Mas o que é raro, né? Normalmente a gente vai falando às vezes até uma por cima da outra, né? Porque assim, eu, por exemplo, embora eu conheça um pouquinho de radiestesia, porque eu fiz um curso que foi falado, mas eu não me aprofundei, eu nem terminei essa disciplina, porque quando a gente faz o curso para ser uma terapeuta holística, a gente aprende as 29 técnicas, né? Só que você tem a opção de fazer essa, fazer essa, pular a outra e depois voltar. Então, eu comecei a fazer o de radiestesia, mas eu achei muito para minha capacidade mental naquele momento, porque eu estava estudando muitas outras coisas, e aí eu me apaixonei pela cromoterapia, pela aromaterapia, pelo reiki, e fui fazendo outras coisas. E deixei a radiestesia lá quietinha, paradinha, e ela está assim até o presente momento. Mas eu acho impressionante como, quando a gente vai falando das coisas, a gente percebe que está tudo interligado e que uma coisa é a complementação da outra. Vou dar um exemplo bem explícito. Eu sou facilitadora em Axis, que a gente tem as perguntas, que a gente pode usar o pêndulo, que a gente desbloqueia os 32 pontos energéticos que temos na cabeça. Aí tem a auriculoterapia, que faz a mesma coisa, né? Só que utilizando a nossa orelha como um instrumento
E a gente pode usar umas bolinhas de metal, ou, melhor que isso, podemos usar sementes de mostarda, que é muito mais legal, na minha opinião, né? E aí a gente chego nas constelações. E quando eu vou estudar constelações, embora o Bert Hellinger, um alemão que foi teólogo, que foi professor, que tem várias especialidades e um caminho longo dentro da igreja, dentro da própria educação, ele vem pensar que tudo vem do nosso sistema de origem, né, da nossa família. E aí as pessoas acreditam que, inicialmente, né, que a constelação familiar, ela obrigatoriamente tem que ser feita sempre com pessoas, depois com bonecos, e aí depois a gente chega na constelação chamada fluvial ou na água. E aí as pessoas ainda usam os bonecos. Aí eu, estudiosa e buscadora que sou, descubro ou retomo uma coisa que eu fazia quando criança, que é a constelação na água, mas eu sequer sabia que era constelação na água. A gente usava como brincadeira a brincadeira da bacia, em que a gente colocava lá os nossos desejos, dobrava o papelzinho, colocava na água e deixava ele lá. Mentalizava, né, o que a gente queria, e o papel que abrisse era o resultado do nosso desejo, do que ia acontecer na nossa vida. Ora, se isso não é constelação, né? Mas, quer dizer, uma coisa muito antiga, né? Muito antiga, que vem dos nossos ancestrais, e aí a gente vai estudando e a gente vai vendo que a constelação está intimamente ligada com a inteligência emocional. Então, quando constelo, explico para a pessoa que está sendo constelada os significados, os emaranhados, tudo isso. E aí, conversando com você nos bastidores, você vem me falar do corte das linhas energéticas que vocês através fazem. das cores, criação de arquétipos que também está ligado com os Exatamente. emaranhados da constelação familiar, que também está ligado com a questão, com todas as outras questões da inteligência emocional que a gente trabalha, que nós, no nosso caso, fazemos a partir das ressignificações e das visualizações. Ou seja, é tudo muito conectado, Tudo. e aí eu faço de um jeito, porque é o jeito que conversa mais comigo, Sim. você faz de um jeito que é o jeito que conversa mais com você, Clara faz de um jeito que é do jeito que conversa mais com ela, mas no fim das contas é tudo para o bem, é tudo para o crescimento das pessoas, para o desenvolvimento. É muito fantástico. Muito lindo isso, né? Muito fantástico. Lindo, lindo. Eu uso todas essas ferramentas que você falou também, Ive, e assim, elas se complementam, né? Eu utilizo aqui no meu atendimento, por isso que eu chamo de transformacional, a cromoterapia, a terapia floral, a auriculoterapia, o reiki, o alinhamento de chakras, meditação com respirações, igual a Kate. Eu utilizo escaldapés, reflexologia. Então, e tudo isso para olhar para o ser humano de uma forma o quê? Complexa, integral. Exatamente. Então, elas se complementam. Pois é. E aí a gente vai pensando em outras técnicas, né? Por exemplo, a cristaloterapia, que é uma coisa que as pessoas não usam com esse nome, mas é a utilização das pedras para o equilíbrio das pessoas, né? E você pode, inclusive, fazer como a gente faz a solarização da água, né? Você pode fazer também com os cristais.
Gente, é um mundo fantástico. Depois que a gente entra nesse mundo, Não tem a como gente não sair. quer outra coisa, né? E a gente quer permitir que outras pessoas tenham o contato também com isso, para que elas possam ter dias melhores, É né? porque, na verdade, a nossa intenção é ser contribuição, né? Contribuir para que outras pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham uma vida mais plena, Sim. né? A gente vê muitas pessoas sobrevivendo. E a vida é muito bonita para você sobreviver. É necessário viver. E para você viver, você tem que se entender como ser integral, né? Que somos, e trabalhar para ser integral mesmo, e não viver em partes, porque aí você fragmenta a sua existência. Estar fragmentado faz com que você não tenha qualidade de vida, né? Então você precisa trazer essa integralidade para ser realmente ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com tudo, né? Completo. E eu Mais fico plena. pensando aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas a partir de que idade eu posso fazer uma terapia floral, ou eu posso fazer cromoterapia, ou eu posso usar os óleos essenciais, ou eu isso, ou eu aquilo, né? A maior parte das pessoas acredita que é da adolescência para frente. Como uma maquiagem, por exemplo, que a gente indica para os adolescentes, a gente não indica para as crianças, né? Só que não. A gente pode usar todas essas terapias desde o momento da concepção. Aliás, Sim, até antes, para preparar para esse momento da concepção, que nada mais é do que um ato de amor, né? E sim. aí, e aí a Clara pode dar o testemunho dela, porque ela passou por isso, né, muito recentemente. Você primeiro prepara o seu corpo para você receber essa criança, e durante a gestação e depois durante toda a vida dessa criança, você pode estar trabalhando com os florais, com a cromoterapia, com o Axis, seja lá com a técnica que você gostar de utilizar. O que a gente não recomenda é que eu, consteladora, constele meu filho, né? Mas eu posso usar, por exemplo, né, uma colega, uma outra pessoa. Por quê? Porque nós nos colocamos, como a Clara falou e como você falou, na postura do ajudante, sem intenção de ser, por exemplo, o salvador. E quando a Exato. gente envolve família, Ah, sim. a gente não consegue deixar a intenção de lado. Mistura tudo. A gente corre o risco de misturar tudo. Então, sim, é melhor que um colega faça isso. Mas a cromoterapia, por exemplo, ou a aromaterapia, todos nós podemos fazer em qualquer ambiente. Porque, sim, tem uma intenção, mas não é como numa constelação, né? Que você vai muito mais no profundo ali, energeticamente falando. Mas é legal a gente pensar Inclusive, nisso, né? Que assim, desde antes da concepção, a gente pode ir preparando o terreno através da aromaterapia, da cromoterapia e de outras técnicas. Estou falando essas duas só para dar um exemplo muito Do que palpável, pode. né? Fala, Clara. inclusive as crianças, né, quando me fazem esse tipo de questionamento, se criança pode, eu digo que não só pode, como elas respondem mais rápido ao tratamento, porque elas estão menos cristalizadas, né, as emoções, as energias, as vibrações, então tudo aquilo tá mais sutil, mais suave. Então é justamente assim, elas estão sendo moldadas, né, em relação ao seu comportamento, às suas emoções. Então é muito mais rápida a ação na criança, da terapia floral, da aurículo.
da cromoterapia, de todas as ferramentas que a gente pode utilizar, da radiestesia, né? Porque elas não têm as crenças limitantes que nós Exato. adultos já temos, as crianças não têm as resistências que nós temos, elas não têm os Exato. medos que nós temos. Então, como está tudo muito mais aberto, o resultado também é infinitamente mais rápido, né? Eu vou Mais ter que rápido. fazer uma pausa aqui para mim, porque no caso do yoga, não. Isso. O yoga ele trabalha com essa energia interna que nós conhecemos por Kundalini, que é a libido, o orgulho, cada um vai chamar de uma forma. E isso não pode ser trabalhado na criança antes do momento correto. Então, para o yoga, o ideal é que a pessoa comece aos 17, 18 anos. E sim, é muito mais fácil quando se começa ali nessa idade do que quando se é mais velho, enfim, tem mais idade, né? Então, para nós, é a partir dessa idade. Porque é uma coisa muito específica, Sim. vai trabalhar muito com o chakra, se a gente for falar em chakra, muito com o chakra básico, Exatamente. e aí pode aflorar muito, Muito antes do antes que o necessário, a exatamente. questão sexual, da sexualidade, né? Isso. Tem que trazer um pouco mais para o momento correto, né? Do desenvolvimento desse adolescente. Para estar equilibrado, para Exatamente. não bagunçar. Para não bagunçar nada, sempre ali, seguindo o roteiro, né? O caminho que tem que seguir. Sim, Legal sim. isso. É legal falar isso, porque, via de regra, as pessoas, para grande parte das coisas, acha que tem que chegar na adolescência ou no início da vida adulta para começar a cuidar, e não, na cromoterapia, na aromaterapia, nas constelações, na radiestesia, na radiônica, pode ser antes, mas no yoga, por favor, aguardem. Exatamente. Aguardem, porque vai mexer com o chakra Vai básico, mexer né? com a E libido, aí, né? E aí é bom que seja no momento certo. E aí sim, você ter esse despertamento no momento correto vai fazer com que você se desenvolva. Aí eu falo que quando você começa a praticar, você vira um avião. É um empuxo muito grande e traz realmente uma força interna, uma atitude interior muito forte. E aí você vai carregar isso para sempre, né? Por isso que nós trabalhamos não só essa parte que seria a parte das técnicas, mas a base que é a comportamental, né? Sem essa base comportamental, você não tem como trabalhar essa atitude interna, porque o yoga ele traz poder. Então, se você é um malvadão, você vai ser um malvadão com poder. Então, você fortalecendo a base de valores corretos, você vai ter uma pessoa boa que vai ter poder e vai levar isso para outras pessoas. por onde ela for, né? Onde ela for. E é isso que é legal, né, Clara? Em todas essas terapias Sim. que a gente está falando, todas elas trazem o poder. Todas elas Sim. nos colocam no nosso lugar de merecimento, né? Faz com que a gente tenha uma autoestima elevada, com que a gente saiba a que viemos ao mundo. E isso faz com que nós influenciemos positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, Exatamente. né? Sim. Então, todo o processo terapêutico, quando ele é bem feito e quando ele é feito com os ajudantes corretos, e aí eu tenho um professor, que é o Júlio Castro, que ele diz assim, todo mundo tem um constelador que merece, né? E se a gente levar isso em consideração, todo mundo tem o constelador que merece, todo mundo tem o terapeuta
da área que for, que merece, todo mundo tem um instrutor de yoga que merece, né? E nós todos estamos a serviço para que as pessoas sejam e se sintam melhores, merecedoras, cuidadas. E ontem na nossa aula foi muito legal, porque a gente teve uma professora convidada, a Denise Galvão, ela é do interior de São Paulo, e ela falava assim, que a cura, ela é o cuidado, né? E é o autocuidado. E que se a Sim. gente trabalha com isso e sem pressa, tudo vai dar certo. E aí um exemplo que ela dava, que eu acho que, guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar com as crianças, foi o queijo curado. O que é o queijo curado? É o queijo cuidado, né? Que é aquele queijo que fica lá, que põe papelzinho, tira papelzinho, põe no sol, põe no vento, leva pro quartinho lá, guardadinho, depois traz de volta, e aí troca aquela roupinha que está embalando, né? Então, se a gente comparar com as crianças, a gente e mesmo com os adultos, né? Mesmo que comparar com as crianças é mais fácil, o bebê bem cuidado é um bebê curado, Curado. como é o queijo, né? E nós Exato. podemos ser esses adultos curados também se nós nos cuidarmos. E se nós nos Sim. deixarmos ser cuidados, que muitas vezes também a gente não permite por causa das nossas crenças, por causa dos nossos aprendizados, por causa das nossas limitações. De repente, quando vai pedir ajuda, já é um momento em que está ali, né, ladeira abaixo. E poderia ter sido Mais bem fácil. antes, né, para que o processo seja mais fácil. Mas o mais importante é que você peça ajuda. Com certeza, quando você pede ajuda, fica mais tranquilo, né? Sim. Quando você pede Eu- e aceita, porque nem Isso. sempre a gente aceita ajuda também, né, Clara? Eu costumo falar para os pacientes que, assim, a gente, quando está fazendo a terapia, a gente se conecta com a nossa essência. E aí é que vem essa força interna do autocuidado, do autoamor. Então, o terapeuta, ele vai te conduzindo a você encontrar essa força. E, por exemplo, essa questão da criança, de cada um de nós, né? Que é o que a Ive trabalha, eu também, essa criança ferida que está ali, que a gente precisa olhar para ela, para ressignificar as dores que ela sentiu, que ela interpretou, que ela já viveu, e não só na infância, mas depois na adolescência. Por quê? Porque trouxe da infância muitas coisas, na vida adulta. É olhar que, assim, não é o outro que vai te ajudar, não é o outro que vai preencher os seus vazios, que vai te complementar, que vai te curar, é você, né? É essa conexão com a sua essência, com a sua força interna, com esse seu poder de que nós todos temos, que você vai conseguir encontrar lá os pedacinhos que estão faltando dentro de você e você vai se dar. Você vai se completar, né? E preencher esses buraquinhos, esses vazios. Então, eu costumo falar até aquela coisa que a gente fala assim: eu estou procurando a metade da minha laranja. E aí eu falo para os pacientes: não, né? Você tem que entrar num relacionamento sendo a laranja inteira. E aí você procura o quê? Um melão inteiro, um abacaxi inteiro, uma... não importa a fruta, mas inteira. Porque quando a gente entra num relacionamento, né, faltando partes, é aí que tá a questão. Porque a gente está sempre projetando no outro, esperando que o outro complemente esses meus pedacinhos que faltam, essas dores que eu senti, aquilo que me faltou. E na verdade é a gente que tem que fazer isso. É esse autocuidado, é esse autoamor. E aí, quando você fala, eu tenho que permitir que o outro me cuide, mas eu também tenho que me permitir
eu mesma olhar para mim e cuidar de mim e me dar aquilo que me falta, né, Ivi? Exatamente. E como isso é importante, né? E aí, no caso do terapeuta, ele tem a técnica, nós temos a técnica, mas a nossa responsabilidade, ela é equilibrada com a responsabilidade da pessoa que a gente atende. E se a gente Sim. colocar isso na sistêmica, faz muito sentido, né? A lei do equilíbrio de troca. Eu te dou 50%, você me dá 50%, e aí funciona. O paciente não pode esperar nunca que o terapeuta, o médico, a pessoa que o atende, seja o responsável pela sua cura. A gente é Exato, cada um tem responsável que fazer a por sua te parte, né? ensinar a fazer, mas não vai adiantar você tomar um remédio, seja ele qual for, seja ele um remédio terapêutico ou um remédio alopático. Não adianta nada você tomar o remédio e não fazer mais nada. Você tem que Exato. fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Deixar de fazer algumas coisas ou começar a fazer algumas coisas. Exatamente. Muitas vezes é Todo começar mundo a tem que fazer. Né? Alguma coisa que você deixou de fazer, que você precisa retomar, ou começar a fazer alguma coisa nova, diferente, atitudes diferentes, né? Por isso que a gente falou de mudança de comportamento, e a mudança de comportamento é exatamente isso. Você inserir novos comportamentos positivos, né? Sim. E abandonando os velhos hábitos que não servem mais para você nesse momento. Porque a partir do momento que você quer mudanças, você que tem que promover essas mudanças na sua vida. As terapias, o yoga, tudo isso vai ser um alicerce, vai te ajudar. Mas é você quem vai ter que caminhar passo a passo, dia a dia, em busca dessas mudanças para que elas sejam efetivas. Senão elas nunca serão. E aí não consegue fazer sozinho, não tem problema, pede ajuda, né? Exato. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, que na naturologia, às vezes eu utilizo a palavra paciente porque é a mais conhecida, né? Então a gente chama aquelas pessoas que nos buscam para serem cuidadas por nós como paciente. Mas na naturologia, o naturólogo, ele chama de interagente. Por quê? Porque o interagente, ele interage o tempo todo com aquele processo terapêutico dele. Então ele já entra no processo terapêutico sabendo que ele é um interagente, que ele vai precisar dar os seus 50%, ele vai precisar agir. Então, uma das primeiras coisas que eu falo quando a pessoa chega aqui na primeira sessão, que é a sessão da anamnese, da conexão terapeuta-paciente, de eu conhecer aquela pessoa, entender a história dela, é falar: olha, aqui você é interagente. Você interage o tempo todo com o seu processo terapêutico. Eu, como sua terapeuta, sou sua guia. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te mostrar um outro caminho, uma nova forma de pensar, mas você vai agir, né? Então, eu acho muito interessante, porque o paciente, se você for pensar no nome, eu gosto muito de olhar a palavra, né? Paciente, eu tenho que esperar pacientemente o resultado daquilo que eu busco. O interagente não, ele interage no seu processo. Bacana. Muito legal. Minha gente, nós acabamos o nosso Ah. programa. Que pena que já acabou. Mas, claro, a gente deixa o convite para você voltar mais vezes. Quem sabe você vem fazer parte da nossa bancada fixa. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Tenho certeza que aprenderemos muito semanalmente. Cat, como sempre, muito obrigada. Obrigada também. Obrigada, Clara. Foi um prazer. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Adorei. Eu adoro falar sobre tudo isso, adoro conversar. Então, para mim é um prazer enorme. Que bom que você gostou. Então, já fica o convite para que você volte. Os nossos programas vão ao ar toda quinta-feira, às 19h30, no YouTube do Bem Natural. Se você que nos assiste, se tiver alguma ideia, queira que a gente fale especificamente de algum assunto,
Você pode nos chamar ou aqui nesses arrobas que aparecem aqui de vez em quando, a Cat Soares e eu, a Ive Fávero, ou você comenta aí no nosso, aqui embaixo também, no nosso chat, que a gente vai ter muito prazer em te responder. Meninas, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo.